Debates do Povo. Olá, muito bom dia, Fortaleza, terra do Coronel Guilherme Rocha, nome de rua, político cearense do início do século XX, um dos pioneiros na solução de problemas urbanísticos. Muito bom dia a toda a região do Cariri, terra de Alenberg Quindins, pintor, escritor, músico, sócio-educador, arqueólogo e criador da Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri. Bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro, e está no ar mais um Debates do Povo, pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010, e na CBN Cariri, pela FM 93.5. Manchete do jornal O Povo de hoje mostra que desde o início do governo Bolsonaro, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, não atuou em nenhum crime ambiental na região do Cariri e na Meruoca. Um dos motivos seria o esvaziamento do órgão aqui no Ceará e o fechamento de escritórios. Ano passado, o ICMBio registrou no mesmo período 71 autos de infração. 10 deles embargavam obras de grande potencial poluidor. Nas universidades federais, tem gerado polêmica e causado paralisações pontuais a proposta do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que professores sejam contratados via CLT e não mais por concurso público. A proposta geraria uma grande economia com folha de pagamento. Além disso, faz parte do programa Futurice, que visa aumentar as parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, levando inclusive mais investimentos para as instituições. No programa de hoje, vamos também retomar a discussão sobre o julgamento no STF, que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato e de outros processos criminais. A votação foi adiada ontem e deve ser retomada hoje. Vamos então debater? Para participar do Debate do Povo de hoje, receba aqui no estúdio da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, Juliano Medeiros, historiador e presidente nacional do PSOL. Recebo Carlos Matos, empresário, filiado ao PSDB. Recebo Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do Povo. Estava querendo dar um recado, é isso, Plínio? Esse tema que a gente vai debater hoje sobre ICMBio, né, o meio ambiente, é a manchete do jornal O Povo de hoje. Isso. E já que você falou do Cariri, eu queria lembrar que tem outra uma matéria hoje muito interessante no jornal O Povo sobre a menina Benigna. Ela é considerada uma santa popular na região do Cariri, em Santana do Cariri, e foi beatificada. Muito bem, tá aí, informações para o nosso Cariri. E no programa de hoje recebo também você, ouvinte internauta, que participa pelo telefone 85-3066-4030, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e acompanha também a transmissão pelo Facebook, o Povo CBN, pelo Facebook, o Povo Online. São 11 horas e 7 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito bom dia, Juliano, obrigado pela presença. Muito bom dia, Carlos Matos. Bom dia, Plínio Bortolotti. Olá, bom dia. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Vou começar aqui com o Juliano. Jovem Juliano, tem quantos anos? Você falou 30 aí? 36 anos. Mais jovem presidente de partido no Brasil, é isso? Exatamente. Muito bem, bacana. Juliano, o PSOL, como costumam falar também, como é que vocês preferem que chama? Eu falo sempre PSOL. Você pode escolher. PSOL eu gosto mais. Eu também Você gosto pode mais do escolher. PSOL. O PSOL costuma ser apontado, em especial neste atual momento político nacional, né, como um partido radical de esquerda, né? Ele fica bem no espectro, assim, costuma ser apontado o mais à esquerda, talvez, do Brasil hoje. O que é ser radical em política? É ir à raiz dos problemas? Nesse sentido, o PSOL pode ser mesmo considerado um partido radical? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui dos Debates do Povo, da CBN. Bom dia ao Carlos Matos, aqui nosso debatedor também nessa manhã. A palavra radical, infelizmente, nos últimos anos tem sido associada com intransigência, com incapacidade de promover o diálogo e promover o entendimento. Não é assim que nós vimos, Marcos. Na verdade, nós entendemos que radical, como você mesmo mencionou aqui, a etimologia, a origem da palavra, remete a tratar as coisas pela raiz, né? Nós somos um partido hoje que tem uma representação parlamentar importante, está presente em todos os estados do Brasil, quase 200 mil filiados,
que tem buscado apresentar para a sociedade brasileira um programa, uma saída para a crise econômica, social e política que o Brasil vive, que não seja cosmética, que não seja só uma saída ou uma solução que passe só pela epiderme. Pequenas reformas que são feitas hoje e que precisam ser refeitas daqui 4, 5 anos. Nós queremos promover no Brasil reformas estruturais, enfrentar privilégios, enfrentar as desigualdades, fazer uma reforma geral das instituições para democratizá-las e torná-las mais transparentes e eficientes. E isso tem a ver com enfrentar, sim, problemas que jamais os partidos no Brasil quiseram enfrentar. Enfrentar privilégios de segmentos, por exemplo, do Estado brasileiro, enfrentar, como prevê a nossa própria Constituição, as grandes fortunas, os grandes milionários, os grandes bilionários que concentram poder, riqueza e renda nesse país. Então nós defendemos uma agenda política que é uma agenda que a esquerda no Brasil já defendeu, diga-se de passagem, que foi a agenda, por exemplo, que o PT nos anos 80 e 90 defendia, depois abandonou em nome de uma governabilidade pactuada aí com os velhos partidos da política brasileira. Desse ponto de vista, nós nos orgulhamos muito, Marcos, de ser um partido que busca recuperar um programa de uma esquerda combativa, independente, que não tem rabo preso, ética, que pode encher a boca para criticar a corrupção sem ter vivido na pele nenhum desses escândalos recentes que o Brasil viveu, e, portanto, uma esquerda que pode apontar, sim, um caminho que passa, do nosso ponto de vista, não há dúvida, por alguns enfrentamentos. Se a gente quer promover um país de igualdade, de justiça social, não tem jeito. Vai ter que mexer em privilégios que estão cristalizados no Brasil há 500 anos. E para isso é preciso ter um partido com essa disposição. Nós temos muito orgulho de ter coerência, de ter combatividade, de ter disposição de promover esses enfrentamentos para poder promover as transformações que o povo brasileiro tanto almeja. Muito bem, falou algumas vezes a palavra enfrentamento. Então quero ouvir agora o Carlos Matos, deputado estadual do PSDB, já pré-candidato aí a prefeito de Fortaleza em 2020. Carlos Matos, você acha que o pessoal você diria que é um radical de esquerda, um partido radical de esquerda? Bom dia, Marcos Tardan, bom dia, Juliano, presidente nacional do PSOL, bom dia, Plínio Bortolotti, bom dia a todos os nossos ouvintes. Sem dúvida, o PSOL é radical. Radical tem essas duas conotações, a radical no sentido positivo, na etimologia da palavra, né, de enfrentar, como você usou tanto, a raiz dos problemas, e radical de não ceder nada. Eu fui colega do Renato Roseno, sentamos junto e conversamos várias vezes, e eu dizia: Renato, eu tenho medo das suas ideias, porque você é tão doce, é tão amável, que a gente é capaz de se convencer do que você está falando, mas você não muda uma vírgula do que você pensa. Ele disse: eu sou radical, não mudo mesmo não. Tanto faz eu começar 1 ano como 50 anos, a minha ideia é a mesma. E acho que isso não é humano. Nós deveríamos estar abertos a mudar, nós deveríamos estar abertos a cooperar, a ouvir os outros, a poder construir junto. Eu acho que o mundo é da cooperação, o mundo é da colaboração. Quando a gente radicaliza que não importa a ideia do outro, o que importa é a minha, isso fere muito a dimensão humana e impossibilita que se avance mais do que nós vemos hoje os graves problemas do Brasil. Se a gente não for construindo uma solução conjuntamente, porque tem aquele negócio que se diz que o ideal é inimigo o ótimo é inimigo do bom, né? E é preciso se construir avanços. E é claro que, se for possível chegar ao ideal, cheguemos. Mas se não, é preciso avançar e é preciso construir juntos. Acho que esse é o momento que nós temos, porque está muito radicalizado o Brasil. É direita, é esquerda, é para um lado, para o outro, e no final a solução que tanta sociedade espera acaba por não ocorrer. Muito bem, já temos várias participações de ouvintes aqui. O Max Costa diz que o PSOL é um partido copiado pela Revolução Francesa, não entendi, e que é a favor do aborto, das drogas e contra a família tradicional. Essa é uma imagem aí muito associada ao PSOL por ou pelo menos uma certa parcela da população. Plínio Bortolotti. Não, o que eu acho interessante é que primeiro que eu acho que essas classificações direita, esquerda, centro é difícil fazer, depende de quem olha, né? Eu diria, por exemplo, que o PT não é mais um partido de esquerda, mas é um partido de centro-esquerda, né? Talvez próximo da social-democracia. O pessoal eu vejo como um partido de esquerda. Se o pessoal é centro-esquerda, o PT é bem centrão, então. Bem centrão seria, digamos, o PSDB, talvez o PSDB, né? Que nasceu como Partido Social-Democrata e foi caminhando para a direita, né? Hoje não sei bem que espectro, é meio confuso, né? O PSDB tem Dória também, enfim, é meio confuso, mas o PSDB nasceu como um partido social-democrata, inspirado na social-democracia europeia. Isso está lá na fundação
do partido. Ele foi caminhando para a direita e o PT foi ocupando esse espectro aí mais de centro-esquerda, né? O PT hoje é basicamente um partido social-democrata, a meu ver, né? Não estou dizendo que é ruim, não, só estou narrando o jogo. E o pessoal veja como um partido de esquerda, mas não radical no sentido que lhe dão, de ser de extrema esquerda, porque joga dentro dos marcos da legalidade, não é? E aí vai, né? O Centrão, por exemplo, que eles dizem que é de centro, o Centrão é um partido de direita e fisiológico, na verdade não é um partido, é um amontoado, né? E tem hoje no Brasil, infelizmente, nós vimos nascer uma franja de extrema-direita liderada pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma né? Então, franja de extrema-direita. Hoje os seguidores, assim, digamos, mais fiéis do Jair Bolsonaro estão em torno de 30%, como a gente vê pelas pesquisas. Eu acho que isso deve cair por uns 20%. Mas é um fenômeno que, a meu ver, infelizmente, veio para ficar, não é? Então, tanto é que o Bolsonaro fala somente para esse grupo mais radicalizado nesse sentido, né? Esse grupo de extrema-direita com viés autoritário, ditatorial, porque ele sabe que é onde se assenta a base dele. Então, se eu fosse... Agora, a outra questão que eu acho interessante é o seguinte: a direita, até se você pegar uns 5 anos atrás, talvez 10, o discurso deles era o seguinte: acabou esse negócio de esquerda e direita, agora não existe mais isso. E foi justamente a direita que recolocou esse debate na ordem do dia, não é? A acusar qualquer um que diverge dela de ser comunista, né? É mais ou menos isso que eu vejo. Juliano está querendo falar, diga lá. Juliano. Quero comentar, acho que o Plínio traz reflexões muito, muito importantes para a nossa discussão aqui, Plínio. O deputado Carlos Matos fala de diálogo. O pessoal é um partido que dialoga, a questão é com quem você privilegia o diálogo. Nós podemos dialogar com quem quiser dialogar conosco, na perspectiva de achar soluções para os problemas do Brasil. O problema é que nós não podemos dialogar com quem defende, por exemplo, o extermínio da oposição. Jair Bolsonaro, no Piauí, coisa de um mês atrás, disse que vai varrer a oposição do Brasil, vai nos mandar para a Venezuela. Na campanha disse que ia metralhar os petistas lá no Acre. Então, é um estímulo à intransigência, à interdição do diálogo. Nós não podemos dialogar com quem quer nos exterminar. Agora, é importante que nesse espectro, nesse novo espectro da política brasileira, onde uma corrente de extrema-direita ganhou relevância e governa o Brasil, a nossa caracterização é que o Brasil é governado por um núcleo de extrema-direita ladeado, vamos dizer assim, ou acompanhado por partidos de direita. Você tem que escolher de que lado você está. E aí eu quero mencionar aqui, é importante, o comportamento dos principais partidos do espectro partidário brasileiro. O partido que mais vota com o governo, Marcos, é o PSL. Obviamente, 94% das vezes vota com o governo. O segundo partido que mais vota com o governo Bolsonaro é o Novo. Vota 90% das vezes com o governo Bolsonaro. Depois vem o DEM com 88% e vejam, vem o PSDB com os mesmos 88%. Então o PSDB hoje, embora não tenha uma participação oficial no governo Bolsonaro, vota 88% das vezes com o governo Bolsonaro. Com isso, chancela um projeto de retirada de direitos sociais, de ataque à soberania nacional, de estrangulamento da democracia. E o pessoal vota quantos por cento? 15%. O pessoal votou, é o partido que menos vota com o governo Bolsonaro no Congresso Nacional. Nós temos muito orgulho, porque o projeto do governo Bolsonaro é um projeto nocivo para o Brasil. É nocivo do ponto de vista econômico, porque está enfraquecendo a capacidade do Estado de garantir os investimentos necessários para reativar a economia, enfraquece, estrangula, é um programa liberal radical. Né? É um governo autoritário que não sabe lidar com a diferença, ou seja, as queimadas da Amazônia eram culpa das ONGs. Se alguém fala mal do Bolsonaro, é inimigo, o movimento indígena é cooptado, comunista, é cooptado pelos Estados Unidos, ou seja, é uma paranoia constante. Então é um governo que não sabe lidar com a diferença, que não sabe lidar com a democracia. E é um governo que tem como projeto retirar e restringir direitos sociais. Se puder acabar com as leis trabalhistas, acabar com a aposentadoria, eles farão isso. Então, o problema não é só que você tem um núcleo de extrema-direita governando o Brasil, é que você tem uma série de partidos de direita e centro-direita que sustentam esse projeto. E isso é muito negativo. Eu gostaria de ver o PSDB, com a história que tem nos anos 80 e parte dos anos 90, se insurgindo pelo menos contra isso. Nós temos, claro, no PSDB, tem o Fernando Guimarães, tem outras lideranças que hoje expressam publicamente a sua oposição ao governo Bolsonaro. Mas você tem o João Dória, que agora começa a se afastar, mas que durante 6 meses festejou as políticas do governo Bolsonaro, deu apoio praticamente restrito à agenda de retirada de direitos, e isso é muito grave. Então, nesse contexto de polarização, não tem jeito, pessoal, tem que ter lado. E o nosso lado nós definimos, nós somos oposição ao governo Bolsonaro, ele foi eleito, embora usando recursos que são muito questionáveis, por isso há um processo no Tribunal Superior Eleitoral que questiona, inclusive, a sua vitória.
a chapa Bolsonaro e Mourão, mas até que se conclua um processo contra ele, ele é o presidente do Brasil, tem que governar agora dentro das regras do jogo, nosso direito de oposição está resguardado, e nós esperaríamos que um governo que tem 90 deputados, a menor base de apoio da história do presidencialismo no Brasil, desde a redemocratização, tivesse um pouco mais de dificuldade de aprovar seus projetos, mas ele consegue aprovar projetos muito ruins com o apoio desses grandes partidos de direita. Muito bem, tô vendo aqui o Carlos Matos fazendo muitas anotações, balançando a perna, ele tá louco. Vai lá, Carlos Matos, o microfone é seu. Eu acho que a verdade, o tempo e a história revela muita verdade, né? O PSOL e o PT foram sempre aliados de primeira hora. E ele critica o PT, que a certa altura o PT, em nome do pacto, ele teve que ceder em algumas ideias radicais que tinha. E eles absorveram a agenda do PT. Né? Então, tem coisas que são inaplicáveis. É preciso que se tenha uma responsabilidade na política com o que é possível de ser feito. E é claro que ninguém vai aprovar, e aí é uma coisa que dá muita autoridade ao pessoal e todos os partidos que não tiverem envolvimento com os seus quadros em corrupção. Porque foi um problema endêmico para o Brasil. Mas no campo das ideias, eu às vezes penso que tem alguns partidos que eles estão mais para criticar o modelo status quo colocado, que tem erros, né? Quaisquer que sejam, e não oferecem soluções para esses desafios. As soluções são todas antigas, ideologizadas. Tão antigas, se você ler um livro de 100 anos atrás, você vai ler as mesmas ideias. Não há soluções compatíveis com um mundo que está mudando, que exige soluções adequadas para isso. Tanto que assim, eu não tenho conhecimento do pessoal dirigir uma cidade, ter prefeitos. Eu não tenho conhecimento. De ter governadores, eu não tenho conhecimento. Eu não sei se o pessoal pretende de fato ter um presidente da República para governar o país. Porque simplesmente não governa com as ideias que são defendidas. Mas deixa eu só lhe perguntar uma coisa, Carlos Matos. Isso que você falou, você fala especificamente do governo Bolsonaro, essa crítica que você faz aos partidos chamados de esquerda, especificamente ao governo. Especificamente quanto ao governo Bolsonaro? É isso? Eu não gosto dessa radicalização de qualquer que seja dos extremos, quer seja de direita, de esquerda, porque fere o diálogo. Isso que o Juliano colocou, quer dizer, como você pode falar em exterminar a esquerda, em mandar para a Venezuela, por mais que a gente não concorde, por mais que tenha ideias divergentes, nós não podemos ter essa intolerância de querer que as pessoas morram porque não pensam como eu penso. Né? Nós temos que ter o respeito. Eu posso discordar das ideias e tudo. A democracia é o valor maior que nós devemos conservar no país, e para haver uma democracia real tem que haver pensamentos divergentes mesmo, e eu pude viver Como essa aqui no experiência Debates do de Povo. dialogando com o Renato Rosendo, e em muitos pontos nós fomos convergentes. Estamos defendendo a mesma coisa. Mas aí que eu queria também, porque hoje eu tô meio como debatedor e como perguntador. Mas aí que eu queria perguntar pra você. Hoje eu tô gostando muito de você. Você tá super light. Você sempre gosta de mim, é que você Olha, não confessa. tá só no primeiro bloco ainda, Carlos Matos. Não se anime muito não, viu? Mas deixa eu chamar o primeiro intervalo aqui, peraí, deixa eu chamar o intervalo aqui e já voltamos aqui, eu sempre convidando aqui os ouvintes a participarem do programa pelo telefone 85-3066-4030, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589 e também pelo Facebook, o Povo CBN, Facebook, o Povo Online. São 11h22. Até já.
Voltamos hoje com as participações de Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, de Carlos Matos, deputado estadual do PSDB, de Plínio Bortolotti, aqui da Casa do Povo, e de participação sua, ouvinte e internauta, que entra em contato conosco pelo 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e também pelo Facebook, o Povo CBN, Facebook, o Povo Online. O João Neto diz: quero parabenizar vocês por esse debate. Obrigado, João Neto. A Paty Rabelo diz: ótima escolha do convidado Juliano Medeiros. O Manuel Vieira do Eusébio diz: Carlos Matos, votei e voto em você, parabéns pela sua coerência, faço parte da obra Shalom. O professor Heraldo Medina diz: um dos piores grupos de pessoas hoje são estes que são radicais fundamentalistas em um falso moralismo cristão, colocam tudo na conta de Jesus. O João Saraiva, ele toca num ponto aqui que eu queria botar em pauta. O João Saraiva, será que é o fundador do Partido Verde aqui? Eu acho que deve ser, não sei. Não tem aqui a foto dele, só tem mas acho que esse aqui veio pelo Facebook. O João Saraiva diz: direita e esquerda têm que aprender a ser menos intolerantes. E a esquerda resgatou a extrema-direita do Brasil. Sobre esse ponto, e a esquerda resgatou a extrema-direita do Brasil, queria lembrar aqui uma fala do Vladimir Safatli. Uma fala, acho que foi em outubro de 2018. Ele diz o seguinte: é sempre bom a gente se perguntar, quando você tem uma extrema-direita em ascensão, onde a esquerda traiu, porque não existe uma extrema-direita que cresça onde uma esquerda não trai o seu destino. É sempre essa a questão. E onde nós erramos nesse ponto? Porque era fato desde 2013 que o discurso da esquerda deveria ser um discurso de radicalização, porque essa era a única condição para você criar um sistema de balança, e não foi isso que aconteceu. Uma frase do Vladimir Safatli, eu queria botar em pauta aqui com você essa questão. Juliano. Deixa eu começar primeiro respondendo rapidamente duas questões que o deputado Carlos Matos levantou no bloco anterior. Primeiro, mencionar que o PT e o PSOL são aliados de primeira hora. O deputado não conhece a história do PSOL. O PSOL passou 13 anos na oposição aos governos do PT. Nunca tivemos um ministro no governo do Lula, da Dilma, um secretário, uma indicação. O PSOL era oposição aos governos. Nós, inclusive, nunca votaram no Lula. Muitos de nós, não, lançamos candidato em todas as eleições. Lançamos candidatos em todas as eleições. Desde que o Lula ganhou a eleição, Marcelo Freixo fala que o PSOL é um caso único de partido que chegou ao poder e quando viu que o poder não era feito do jeito que deveria ser feito, rompeu com o poder. Então chegou ao poder. Nós éramos do PT. Óbvio, a nossa história a gente não nega. Nós todos viemos do PT. Quando o PT chegou ao governo, começou a fazer alianças com os partidos de direita que nós repudiávamos, começou a aplicar medidas que nós não defendíamos, nós pegamos o nosso chapeuzinho e fomos construir o nosso novo partido para poder manter a nossa coerência. Então dizer que o PSOL e o PT são aliados de primeira hora é um erro. O segundo problema que eu quero apontar aqui, e acho que a gente deveria reservar um tempo aqui para debater isso, é o que o deputado fala sobre os problemas reais. Eu quero debater os problemas reais. Vamos debater previdência, vamos debater reforma tributária. O pessoal tem proposta para previdência, o pessoal tem proposta para reforma tributária, o pessoal tem proposta para enfrentar os problemas da segurança pública. Nós temos proposta para tudo. A questão é claro que nós não temos a mesma audiência que outros grupos na política brasileira. Hoje está tendo aqui no Hoje está tendo porque os debates do povo são um espaço democrático, e a CBN aqui em Fortaleza também. Mas basta ver o que foi, por exemplo, o debate sobre reforma da Previdência. Sabe quantos interlocutores que defendiam as nossas posições foram convidados pela Globo News para participar de um debate daqueles vários programas que a Globo News tem para debater a reforma da Previdência? Zero. Não houve nenhuma pessoa com as nossas posições que foi convidado. E aí fica difícil realmente apresentar os nossos pontos de vista. Agora eu quero debater. A reforma da Previdência foi aprovada ontem. Dos 3 senadores do Ceará, 2 votaram a favor dessa proposta de reforma. Tasso Gereissati e o Girão votaram a favor de retirar direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Nós temos proposta para o problema da Previdência. Não são essas. Se a gente tiver a oportunidade aqui, quero poder apresentá-las. E para terminar, eu acho o seguinte, Marcos, é óbvio que teve erro da esquerda, a esquerda não é infalível, a esquerda não é perfeita. Agora, por que é só a esquerda que tem que explicar a sua participação na crise econômica, social e política que o Brasil vive? E a sua responsabilidade por termos um presidente como Bolsonaro? Nós, por exemplo, do PSOL, consideramos que o PT deveria ter enfrentado privilégios, enfrentado os poderosos no Brasil. Ao não fazer isso, manteve privilégios intocados e esses privilégios foram gerando uma bola de neve de arbitrariedades e de injustiças que vitimou o próprio PT em algum momento. Agora eu quero saber a responsabilidade dos partidos que apoiaram o Michel Temer. O Michel Temer terminou o governo com 4% de popularidade, manteve o país numa condição de semi-recessão durante 2 anos, retirou direitos, flexibilizou a legislação trabalhista, tentou aprovar uma reforma da Previdência, que ia fazer as pessoas trabalharem 49 anos para se aposentar, e foi sustentado pelo PSDB, pelo DEM, pelo PP, e aí ninguém vem perguntar qual é a responsabilidade da direita e da centro-direita pela crise que nós nos encontramos.
Porque é óbvio que teve problemas nos governos do PT, por isso que a gente não fez parte desses governos. Não cobrem da gente a autocrítica do PT, cobrem do PT. Agora, ao mesmo tempo, nós queremos saber por que que não se fala aqui dos problemas de corrupção envolvendo os partidos de direita, o governo Temer, ou o problema do Mensalão Mineiro envolvendo o PSDB, ou o caso do metrô envolvendo o PSDB de São Paulo. Porque parece que só a esquerda, uma parte da esquerda, na qual sequer nós nos incluímos, tem a responsabilidade de fazer autocrítica e de rever os seus erros. Eu acho que se todos nós fizermos esse esforço, ajuda. Eu pensei que era aliado, mas é mais do que aliado. Vocês eram do próprio PT. Então, e hoje se declaram representantes do pensamento do PT. Quer dizer, não, deputado, pelo contrário, nós somos muito você diferentes do PT. Aqui, não, você muito... disse aqui que a agenda que o PT bandeiras, abandonou, vocês Claro. recuperaram essa agenda e hoje vocês estão responsáveis por As uma bandeiras agenda que o PT abandonou. Então não são mais bandeiras Então, do PT, são então, bandeiras do PSOL agora. eu Vou sei. dar um exemplo. Imposto sobre grandes fortunas. Foi aprovado na Constituição de 88 com os votos do PSDB. Precisava ser regulamentado. O PT abandonou essa bandeira durante os governos do Lula e da Dilma. Nós temos orgulho de ter pego essa bandeira, não porque era uma bandeira do PT, mas porque era uma conquista democrática da Constituição de 88. Por que o PSDB não está defendendo o imposto sobre grandes fortunas, se votou a favor disso na Constituição? O PSDB também abandonou essa bandeira. Então nós estamos pegando a bandeira do PSDB, por esse seu raciocínio. É porque bandeira radical a gente tem que ir abandonando ao longo do tempo, porque a gente tem que ir construindo aquilo que é viável de ser feito. Mas radical é desigualdade, deputado. Só para concluir a ideia. Então, por exemplo, o PSOL se diz radical, por que ainda não é radical em defesa da vida? Por que não é? Tá falando da Porque- questão do aborto, é isso? Por que é a favor do... Não deveria defender, a Constituição diz que a vida ela é inviolável. Então, alguém que se pretenda no país ter uma posição radical, a primeira radicalidade que deveria ter era em defesa da vida. E o pessoal tem, Aí o posso pessoal é assegurar. incoerente. Posso É assegurar. radical, mas não defende. Em defesa da família. A família, célula vital da sociedade. Aí ela é atacada. Atacada onde, deputado? Onde é que nós atacamos a família? No conceito de família. O seu conceito de família? Você está dizendo então que... Você vai interromper ou vai deixar eu concluir? Não, mas você tem que colocar o Sim, debate mas num você nível... pode- mas eu escutei você nível, falar. não, Mas eu mas escutei num você nível falar. No nível Mas eu escutei do você que são falar. as nossas Mas posições. eu Você não pode escutei você atribuir ao falar. pessoal Você vai posições deixar eu que não falar são ou vai nossas. interromper ou o mediador vai Vamos me lá, ajudar? vamos lá. Desde que o senhor Não, mantenha o você debate vai nos ficar- marcos daquilo que é Você vai verdade. me ouvir, depois você vai responder, porque você é tão radical que não quer deixar os outros falarem. Não, de maneira Parece que é nenhuma. primo do Bolsonaro. Radical é quem mente, quem Ah, inventa. Isso eu não tô- pode acontecer. Vamos lá, Você vamos deixar critica o o Carlos Bolsonaro. Matos. Deixa ele concluir. Eu Vamos queria lá. falar sobre Carlos isso. Matos também, aí depois palavra para o Juliano e para o Plínio. Vamos lá, Carlos. Obrigado, senão fica igual, não deixa nem a gente falar. Depois diz que é Vai lá, não é Carlos. intransigente. Nós precisamos, com algumas coisas, são consensos que precisam ser construídos. A forma um pouco anárquica, ela é contra tudo, contra todos. E diz que tem proposta, mas não é proposta exequível, não é proposta que se possa discutir para colocar algo plausível. Tanto que o PT ele teve que mudar toda a sua agenda, porque ela não era exequível, ela não era razoável, dentro da razoabilidade do que precisa discutir. Então, os grandes desafios do Brasil, eles precisam ser discutidos. O PSDB, ele não tem essa postura radical de, por exemplo, ele não é do governo Bolsonaro. Nós não somos governo Bolsonaro. No começo até, todo mundo fica com cheiro de poder, que foi um erro que o PSDB teve. Todo mundo quer ser poder, quer ir para o Bolsonaro. No final, o partido acabou se acomodando, né? E hoje, naquilo que considera que é bom para o país, por que vai ser anarquista? Por que vai ser contra? Por que um partido se dá o direito de ser 85% contra aquilo que o Brasil precisa? Só para dizer que é contra ficar se sustentando artificialmente com a sociedade? E por que esse 15% foi o quê? Foi a favor do Bolsonaro? Eu tenho até curiosidade de saber. Porque eu pensei que era zero que tinha votado. Votou 15% a favor de quê, homem? O que foi que o Bolsonaro foi capaz de conquistar o pessoal? O governo competente. Né? Um partido radical como o PSOL não era para concordar nem 15% com o Bolsonaro e ainda concordou 15% com o Bolsonaro. Em que foi essa Vamos saber daqui a concordância? pouquinho, quando ele falar. Gostaria de saber. Então vai lá, Juliano. Deixa o Júlio, depois eu queria Não, falar, primeiro vamos- inclusive, sobre essa questão da família tradicional, que tem muita hipocrisia nisso. Eu gostaria de falar Vamos lá, eu sobre quero isso. começar com isso, porque o senhor está atribuindo, na verdade, ao pessoal uma posição contra a família, e sempre vem esse discurso da família, da vida. Eu quero dizer o seguinte, a Austrália não é socialista, Portugal não é socialista, o México não é socialista, a Califórnia não é socialista, há regiões inteiras do planeta, deputado Carlos, que não compartilham da sua visão de família. Que acham, por exemplo, que família tem que ser qualquer célula de pessoas que se amam, que querem viver em paz, que querem pagar seus impostos, que querem trabalhar. Que diabo que o Estado tem que se meter na vida das pessoas? Tem que dizer que dois homens não podem ter uma relação
de afeto e podem construir uma Você já leu a relação de Constituição família. brasileira? Por que diabos o Estado tem que intervir na vida das pessoas para que elas não possam se amar livremente? Então, há conquistas que são conquistas democráticas, civilizatórias. Nós não podemos viver como se a gente tivesse com a cabeça... O senhor me acusou de defender ideias do século passado. Eu quero defender aqui a reforma da Previdência, a que a gente defende, quero defender os ajustes na legislação tributária que o pessoal defende. Não tem nada a ver com ideia do século passado. Ideia do século passado é querer que o Estado intervenha na vida privada das pessoas. Isso não faz não tem nenhum cabimento. Então o pessoal é a favor de família, mas de todas as formas de família, que as pessoas construam os arranjos familiares que elas acharem mais adequados, cumprindo os limites, evidentemente, daquilo que é previsto nos acordos da sociedade, na Constituição, na lei. Então não tem nenhum problema em relação a isso. É nosso direito defender os arranjos familiares alternativos. Defender que só tem um jeito de pensar a família é defender uma concepção religiosa da política. Mas para isso tem as igrejas. O senhor vai defender suas posições religiosas na religião. No Estado não pode ter esse tipo de percepção. Nós temos que defender, e é isso que o pessoal faz, concepções... Qual é a defesa religiosa que eu estou fazendo? De que só há uma forma de organizar a E família. isso é religioso, a Constituição brasileira, se o senhor não leu. Não, o Supremo Tribunal Federal já Qual é a- resolveu qual isso. é a definição da família? O Supremo Tribunal Federal já resolveu isso. Diz que E o Supremo todos os Tribunal arranjos, Federal é muito todos os respeitável em arranjos algumas decisões, familiares, em outras não. todos os Ele arranjos não familiares pode são contrariar a reconhecidos. verdade. Ninguém tem o direito de Deixa o Juliano contrariar a falar verdade. agora, deixa o Juliano falar, Carlos. Deixa o Então, Juliano vai lá. concluir, eu gostaria de Eu falar acho que esse é um aspecto que a gente tem que baixar um pouco a bola. Se a gente for misturar política com as convicções de fé de cada um... Não, nós mas isso aí o senhor que tá nós misturando? não vamos tratar... O senhor que tá nós não misturando? vamos- Peraí, Carlos, Não, deixa não, agora o o senhor tá Juliano falar. misturando? Vamos lá. Deixa ele Eu sei que concluir, quando a gente vai. fala de religião, tem pessoas que ficam muito exacerbadas. Não é o meu caso. Eu acho que religião é um domínio da vida privada, não da vida pública. Exatamente, então- O Estado é laico, portanto, deve reconhecer os arranjos sociais. Quando uma pessoa gosta de outra e resolve formar um arranjo familiar, ela não está fazendo isso porque Deus mandou, Deus proibiu. Está fazendo isso porque os afetos, eles se estabelecem na sociedade a partir de necessidade de carinho, de construção de relações sociais. As relações sociais não são mediadas necessariamente pela religião, deputado, me desculpe. E o Estado tem que reconhecer isso e minimamente ir incorporando as novidades. É claro que as mudanças que a sociedade produz são sempre mais rápidas do que as mudanças que as instituições são capazes de assimilar. Isso é normal, eu sou cientista político, sei que é assim que funciona. Agora, não é por isso que o Estado deve ficar alheio a essas transformações. As sociedades mudam. Vou dar um exemplo para o senhor. O divórcio foi legalizado no Brasil em 1973. Você imagina pensar que hoje em dia uma pessoa seria obrigada a ficar casado com a outra para o resto da vida. É uma concepção religiosa da relação social. A conquista do divórcio foi, portanto, um avanço na sociedade brasileira. Apesar de que tem muita gente que acha que é um retrocesso, Deixa porque eu- afronta um mandamento religioso. Então é preciso que os partidos políticos, para terminar, me desculpe, os partidos políticos saibam separar as convicções, as fés, não só os partidos, os homens públicos também, saibam separar as suas convicções, a fé, daquilo que é o papel do Estado. O Estado deve garantir as liberdades individuais, deve garantir as condições para que as pessoas vivam em paz, em felicidade e deve, dentro daquilo que são as suas atribuições, o Estado que emite a moeda, o Estado que garante, que controla a macroeconomia, o Estado que garante a distribuição da riqueza, garantia, combate às desigualdades. Esse, do nosso ponto de vista, é uma visão republicana e moderna da política. Deixa eu dizer uma coisa. O Carlos Matos talvez se refira à Constituição quando lá diz que casamento é uma instituição formada por um homem e por uma mulher. Do ponto de vista formal, ele está correto. Mas do ponto de vista formal também está correto que essa posição foi estudada, revista pelo intérprete da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós podemos gostar ou não das decisões do Supremo. Eu não gosto de muitas. Agora, elas têm que ser seguidas. Então, o Supremo definiu que homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Né? Então, esse conceito de família foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o que tem muito de hipocrisia, inclusive de senadores que defendem a família, tal, etc., que pelo que eu sei, que a Bíblia, né, deve estar acima da Constituição para muita gente, lá está escrito o seguinte: que Deus uniu, o homem não separe. E tem muita gente aí que defende a família tradicional e já é separado 1, 2, 3 vezes e se casa novamente. E eu acho que tem o direito. Agora, a pessoa que diz que segue fielmente a palavra divina, tal, etc., deveria, talvez, não
cometer esse, digamos assim, esse pecado frente a Deus, né? E cometem. Muito Então bem, é hipócrita vir falar em família tradicional, quando a família tradicional seria aquela que um homem casa com uma mulher e vive o resto da vida com ela. Carlos, vou te dar a palavra, não volta no próximo bloco. 2x1, dá pra ver, eu queria que fosse 2x2. Não, mas outro dia aqui tava dizendo que era cheio de Bolsonaro aqui, não sabia tinha dois. que né? ele que ele ia- vida eu não, fico não no tá- 2x1. Deixa eu dizer uma coisa pra você, não. Carlos. Deus é grande, eu tenho Não. fé, eu não estou só. Deixa eu dizer Estou uma coisa. Outra vez você pode trazer uns 2 ou 3 aí, eu fico Bom, sozinho, nós não tem problema não. vivemos- Ó, peraí, Carlos, deixa eu te dar a palavra no próximo bloco, eu tenho que chamar o intervalo agora. E só para ler, vou voltar com você no próximo bloco. O Luciano Figueira, nosso ouvinte, diz, é claro que devo ser radical em defesa da vida, da socialização das riquezas produzidas, da igualdade social e radicalmente contra a tortura, o autoritarismo e a miséria. Vicente Lemos de Aquiraz diz, sou da opinião de que enquanto o país caminhar pela trilha do radicalismo e não da mudança de mentalidade, não vamos encontrar soluções. O professor Wilder diz, este governo já comprovou que é inimigo da educação, o setor privado prioriza os lucros, as universidades públicas são quem alavancam as pesquisas. O Max Castro diz, o problema da direita é que nunca esteve tão dependente da religião, e essa da direita. Troca que ataca a laicidade e assim não há igualdade para muita gente. As minorias devem desaparecer então? Isso é inconstitucional, diz o nosso ouvinte Max Castro. Vamos então a mais um rápido intervalo, sempre convidando os ouvintes a participarem pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 859 8166 5589 e também pelo Facebook, o Povo CBN, Facebook, o Povo Online. São 11 horas e 41 minutos. Até já. Debates do Povo. Voltamos hoje com as participações de Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, de Carlos Matos, deputado estadual do PSDB, de Plínio Bortolotti e dos nossos ouvintes, o Francis do José Walter, diz: Carlos Matos é ligado à comunidade Shalom, o que ele acha de apoiar um presidente que prega quase tudo contrário ao cristianismo, matança, homofóbico, racista, etc. E com essa pergunta do ouvinte Francis, já vou passar a palavra para o Carlos Matos, que tem 3 folhas anotadas de comentários a serem feitos e estava reclamando no final do bloco anterior que não tinha espaço. Porque por levando favor, pancada Carlos Matos. desse jeito, aqui o assessor do Juliano corrigiu. Eu estava dizendo que era 2-1, mas ele disse que é 10-1.
porque Não. realmente a Então, força com a palavra, contra mim é Carlos enorme. Matos, por favor. Bom, mas eu não gostaria de discriminar nem de ser discriminado. Eu fui praticamente discriminado porque sou homem público e eu tenho que abandonar a religião para ser. Não, é um direito constitucional. Eu tenho o direito de ter fé. É um direito meu. Sem dúvida. Vossa Excelência não pode tirar esse meu direito. Sem O dúvida. seu partido não é dono do Brasil. Não. E eu tenho o direito de ter fé. Tem mesmo. E não venha querer me tirar a fé que eu tenho. Não quero tirar, pelo contrário, deputado. Ponto 1. Respeito, eu não quero que o senhor bote a sua fé Ponto no lugar do 2. Estado. A fé é exatamente isso, é o ponto fundamental. Alguns colocam o seu senhor, o seu Deus é o Estado. E outros, o seu Deus não é o Estado, que é o meu caso. Que bom. O meu Deus é outro. Que bom, Meu deputado. Deus não é o Estado. E essa é o caso de 80% da população brasileira. Que tendo fé, tem mais chance de compreender quem é a pessoa humana. Que tendo fé, tem mais chance de se reconhecer fraco e humilde, não com todas as respostas, mas pode ter, pela sabedoria divina e de Deus, as melhores respostas para conduzir o bem comum e para conduzir o que é melhor para a sociedade. Nisso eu acredito. Eu não acredito em homem público que não tem fé. Eu acho que ele se desvia da pessoa humana e acaba destruindo sem saber nem o que está fazendo. Exatamente quando mata as crianças, que diz que está em direito radical de alguma coisa, mas está a favor da morte. Quando diz que está a favor da família, mas na verdade está a favor de uma ideologia, porque a ideologia para destruir a família é a destruir de poder, para poder, fragilizando a família e dizendo que está tornando as pessoas livres, porque não respeitam mais pais e mães, e aí entram na ideologia de gênero para destruir a família num projeto de poder, porque tornar o poder o seu Deus. E eu acho que esse tipo de visão, ela não é boa para a sociedade. E nós não podemos colocar a lei acima da verdade. As leis não têm que ser respeitadas incondicionalmente. Uma lei que fere o próprio direito da pessoa humana e o direito da sociedade, ela não deve ser respeitada. E é a objeção de consciência. Isso, cada ser humano tem esse direito. Porque se uma lei disser que eu tenho que matar uma pessoa, eu não vou matar. E eu tenho esse direito como objeção de consciência. Então não é toda lei que deve ser respeitada, porque as autoridades têm cometido erros um atrás do outro. E quando elas acertam, quando elas não cometem um erro muito grave contra a verdade, aí, peraí, paciência. E quantos erros? O próprio STF já voltou atrás de decisões que tomou, decisões erradas, equivocadas que tomou. Voltou atrás, toma decisões, se você olhar em algumas decisões, em 10 anos, tomaram 5 posições diferentes sobre a mesma coisa. Então não é absoluto uma decisão que possa ser tomada, porque pode ser revisto pelo próprio STF, como já aconteceu. Então, quem defende uma ideia e no dia que o STF toma uma decisão a favor da sua ideia, aí o STF está correto. No dia que é contra, aí não, o STF está todo destruído. Não, a gente tem que ter a serenidade de saber que as pessoas são falíveis e elas podem errar, mesmo investido de autoridade. O Urbano, nosso ouvinte do Monte Castelo, diz: vivemos em um mundo que muda, então tem mudanças boas e mudanças ruins, e as mudanças nos atingem. Dizer que nunca muda não passa de hipocrisia. O Pierre Oliveira: boa, Juliano, é isso mesmo, o pessoal sempre tem coerência e defende os mais pobres. Juliano. Olha, eu acho que o deputado deveria responder mais uma vez se concorda com as ideias do presidente Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tem disseminado, não é o pessoal que tem feito isso, deputado, nem a oposição, nem o PSDB, justiça seja feita, mas tem disseminado uma agenda que é uma agenda de ódio, de intolerância absoluta. Em nome de. Mas isso não tem ninguém que faça mais do que o pessoal. Em nome de Bolsonaro. Não, pelo A contrário. agenda de ódio do pessoal é Pelo gigante. contrário, de ódio contra quem, deputado? Nós queremos enfrentamento nós queremos de discutir pau. justiça social. Para fazer justiça social no Brasil, não dá para fazer justiça social com os poderosos. Eu sei que vocês não compreendem isso porque vocês governaram o Brasil muito tempo e privilegiaram muito os poderosos. Os banqueiros, os latifundiários, venderam riquezas extraordinárias do povo brasileiro a preço de banana, como foi o caso da Vale do Rio Doce, da Embraer e outras empresas públicas muito importantes. Mas para poder enfrentar privilégios no Brasil e garantir as mudanças, nós temos que enfrentar os poderosos. Vou dar um exemplo. Queria falar aqui, se possível, Marcos, da reforma da Previdência. Vamos lá, temos 10 minutos o pessoal ainda no não tem proposta para problema real. Eu vou dizer aqui, a nossa proposta de reforma da Previdência, a proposta que vocês votaram, aumenta o tempo de contribuição, aumenta o tempo que as pessoas vão ter que trabalhar. Por pouco não entregou a Previdência Pública brasileira. O PSDB apoiava aos bancos através da capitalização. Por pouco não reduziu o benefício de prestação continuada de R$ 900 para R$ 400, proposta que o PSDB também apoiava na Câmara dos Deputados. Então, essa era uma proposta de reforma da Previdência que não resolvia o problema. O sistema de Previdência é financiado por patrões, trabalhadores e pelo Estado. Então tem que ajustar nas 3 pontas.
Primeiro, revendo as desonerações. Os bilionários que não pagam previdência afetam o caixa da Previdência. Os patrões, quando não pagam a Previdência, acabam contribuindo com o rombo. Tem que cobrar as dívidas dos grandes caloteiros da Previdência. O senhor sabe, são 400 bilhões de reais que são devidos pelos caloteiros, bancos, multinacionais, empresas riquíssimas. Né? É preciso ter um programa de geração de empregos para tirar o povo da informalidade e assim garantir uma maior arrecadação por parte dos trabalhadores. Qual é a proposta mesmo para a Previdência? Eu estou na expectativa de ouvir a proposta para a Previdência. Estou falando para o senhor aqui. Não, da Previdência, o senhor está falando em outros assuntos. Não. Todos esses assuntos aqui são necessários para fechar o rombo da Previdência. Quais são as suas 3 propostas para a Previdência? Rever as desonerações em folha, que aumentam o rombo da Previdência, cobrar os caloteiros do INSS, que aumenta o rombo da Previdência, gerar um programa de geração de empregos que aumenta o desemprego e a informalidade, aumenta a Previdência, e fazer uma reforma das carreiras de elite do Estado. Os grandes desembargadores, os chefes da cúpula militar, mexer nos privilégios, não mexer no bolso de quem mais precisa, deputado. Isso não tem a ver com ideologia, não tem a ver com ser de esquerda ou ser de direita. Tem a ver com compromisso com o combate às desigualdades. O Ceará é o 7º estado mais desigual do país. Tem 4% da população e só 2% do PIB. É um país com um estado com desigualdades crônicas. Para enfrentar essas desigualdades não tem jeito, deputado. Vai ter que mexer com os poderosos, vai ter que mexer com os bilionários, vai ter que mexer com os devedores. Você vê que às vezes a gente converge. E por que ninguém apoia essas propostas? Você tem toda a razão, mas isso não é reforma da Previdência. Por que você apoia a proposta do Bolsonaro? O senhor está falando de um assunto com a proposta de desenvolvimento do país. E tudo que o senhor falou, desculpe, eu concordo. Senhor, todas essas Agora, propostas sobre a impactam Previdência, diretamente o financiamento da Previdência. Tempo mínimo de contribuição. Todos. Tempo mínimo de contribuição para a Previdência. Qual é a sua opinião? Manutenção das idades atuais, óbvio. Não. Você acha que é justo para o trabalhador, um trabalhador que contribuiu 1 ano e o outro contribuiu 30 anos, ele seria aposentado com o mesmo valor, mas afinal? Eles não se aposenta com o mesmo valor, deputado. O senhor está equivocado. O senhor não conhece o sistema de previdência. Não é assim que funciona. Não. Quem contribui com 1 ano vai se aposentar com o valor mínimo de R$900 no final da vida, aos 65 anos. Sim, mas se os dois ganharem o mesmo salário que o salário mínimo. Não, senhor. O senhor está equivocado. Não é verdade. Meu amigo, não se eu ganhar hoje um salário mínimo... Vai ser uma média das contribuições, e daqui 25 deputado. anos eu o senhor for visivelmente aposentado. não conhece como funciona o sistema de previdência. Me desculpe. Tá bem? O senhor é deputado estadual, não é obrigado a conhecer o sistema de previdência nacional. Mas veja que não é assim que funciona. Quem contribui com um ano de contribuição não vai se aposentar com o valor integral da sua média de aposentadorias. Vai se aposentar com uns R$900 no final da aposentadoria. Quem contribuir 30 anos vai se aposentar com a média dos 60% dos valores que contribuiu durante a vida. De fato, é assim que funciona. De fato, eu não sou especialista. Então nós temos propostas. Mas agora, também não precisaria ser especialista. Você não pode desqualificar as nossas propostas porque não são propostas que o senhor acha que são eficientes. Me desculpe. Você é tão tolerante que não escuta quando a gente vai falar. Não, vai lá, Carlos Matos. Eu tô lhe dizendo o seguinte. Eu estou lhe dizendo que tem agora, na reforma da Previdência, um tempo mínimo de contribuição. Quem ganha um salário mínimo não é, como você está afirmando, proporcionalmente, porque a contribuição mínima de previdência é o salário mínimo. Então eu não posso contribuir num ano. Eu vou receber um salário mínimo do mesmo jeito, meu amigo. Não precisa ser doutor em previdência para isso, não. Você está querendo carimbar em mim o que você não está nem ouvindo. Porque você só sabe falar e não sabe ouvir. Quem contribuir 1 ano no sistema atual de previdência, ao se aposentar, ele vai receber integralmente, porque não pode ter uma contribuição mínimo, menor. Deputado. Eu sei, o salário mínimo. Então não é mínimo. Integralidade é outra coisa, é outro conceito. Mas o fundo da Previdência é o mesmo. Quantos por cento hoje do PIB é gasto com Previdência? O rombo da Previdência, o senhor acha que são os trabalhadores que causam o rombo da Previdência? Sinceramente, o senhor acha que são os pobres, os trabalhadores, aquele contribuinte que passou a vida inteira pagando um percentual de 11% sobre o seu salário mínimo. É ele o responsável pelo rombo da Previdência, deputado? Eu acho que não. Não são os devedores, os 400 bilhões de reais que os mega empresários devem. Não são as desonerações em folha que foram dados pela Dilma, que foram dados pelo Temer, que são mantidos pelo Bolsonaro, que causam o problema da Previdência? O senhor não acha que é uma gestão da política de Previdência que causou esse rombo? O senhor acha que a culpa é do velhinho, do aposentado? Vamos lá que estamos chegando ao final do programa. Eu quero ler aqui uma mensagem da Geriliane Maia. Sou estudante da UFC. O deputado Carlos Matos iniciou sua fala falando que partidos como PSOL e esquerda não estão abertos a mudanças, por isso são radicais. E não mudam de opinião e não estão, portanto, dispostos a mudanças. Mas estaria num partido como o PSDB disposto a mudanças? Pergunta ela. Se analisarmos as propostas e atitudes do partido, o PSDB não busca muitas mudanças ou diálogo com partidos de esquerda como o PSOL. Afirmam que têm ideias parecidas, mas não buscam formar alianças concretas. É possível uma aliança de partidos políticos distantes ideologicamente como o PSOL e o PSDB? Olha aí, a nossa ouvinte de Elaine está querendo uma aproximação de vocês aqui. É possível?
Bom, eu acho que o diálogo ele faz milagres, porque se nós vamos convergir, se o pessoal muda de ideia e passa a convergir com ideias razoáveis para o Brasil, por que eu vou ser contra o pessoal? Mas é o pessoal só que porque é pessoal, eu passo a ser a favor dele. É só o pessoal que Né? tem que mudar de Então- ideia. É só o pessoal mudar de ideia e ficar alinhado com o PSDB. Mas eu não sou obrigado a concordar com ideias absurdas, eu não tenho essa obrigação, claro. não tem nenhuma lei que diga isso. É o pessoal Tá que certo. Agora, muda de Mas ideia. aí também... ninguém é obrigado a concordar com a ideia absurda, porque se entrar nesse conceito subjetivo, ele vai dizer que sua ideia é absurda e você vai dizer que a ideia dela é absurda. Então vamos lá, vamos entrar na reta final do programa. Então, eu não, concordo. eu quero fazer justiça. Eu não acho que as ideias do PSDB são absurdas. Não acho. Eu só acho que são ideias canalhas com a desigualdade do Brasil. Porque o Brasil é muito desigual. E quem defende banqueiro, poderoso, não estou dizendo que o senhor é canalha. O senhor está endereçando errado, o senhor está querendo falar as pro Lula. posições do O PSDB. senhor está endereçando errado. Quem defende mais protegeu o poderosos banqueiro no Brasil, país foi o Lula. Quem defende O senhor não poderosos tem é coragem canalha. de falar isso, eu lhe empresto coragem. Fale. Não, Você não quer fa- dar um nome? não faz falta. Eu lhe empresto a Não, coragem, não porque o faz senhor só falta. quer criticar Eu o não- Lula e não tem coragem, quer endereçar para o É PSDB. sempre assim. Uma Toda crítica que o senhor vez- quer fazer ao Lula. Toda vez que a E gente aí o critica senhor- o PSDB, vem o eu PT e o posso Lula. vamos lá, emprestar estamos essa na reta coragem. final do programa. Deputado, obsessão. deputado, eu não sou do PT, e eu Mas não parece, fiz parte mas dos tem governos toda do a Lula. ferramenta de Sabe quem o que é do acontece? PT. É que Vamos lá. o senhor age como o Bolsonaro. Toda vez que aparece uma polêmica, o senhor não consegue responder, o senhor chama o PT e o Lula. O Lula tá preso, deputado. O Ciro já falou, o Lula está preso. Não adianta convocar o Lula pra polêmica. Por A vocês, polêmica, vamos lá, a estamos na polêmica- reta final do a programa. polêmica é com o pessoal, Por deputado. vocês, eu Vamos estaria lá. solto. Vamos lá, nosso ouvinte. Foi o Cid que falou, viu? Professor Santos, terapeuta, diz: debate do povo hoje é excepcional. Radicalismo é um caminho perigoso, rumo ao fanatismo. Os estereótipos direita, esquerda, centro, etc., são formas ridículas de avaliação. É lastimável ver debatedores que nada filtram em posições anjo-demônio. Precisamos urgente de equilíbrio. O Abílio Elias, do Edson Queiroz, diz: parabéns à Rádio Povo CBN, para todos os debatedores e ao Plínio pela conduta de criticar, orientar numa postura edificante. Parabéns a todos. Esse sim é um verdadeiro debate construtivo. Plínio Bortolotti, 30 segundos para suas considerações finais. Não, eu só queria voltar nessa questão da objeção de consciência, porque eu acho que há muita hipocrisia nisso, né, nessa questão da chamada família tradicional, né? O que o Supremo Tribunal Federal definiu é que pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, ninguém é obrigado a casar. Se o Carlos Matos acha que é errado, ele não casa com uma pessoa do mesmo sexo. O que ele não pode é querer, em nome da religião dele, proibir que outros façam. Né? Aí ele diz assim: a objeção de consciência, se tiver uma lei que me Você manda... não pode me acusar que é deixa- pela minha religião. Não, mas eu tenho que reagir. Não. Eu não lhe dou o direito de falar da minha religião. não, Eu não falo da sua. Peraí que eu vamos estou falar. falando como pessoa humana aqui. Não estou falando em nome da minha religião. Deixa eu dizer uma coisa, não é você que vai me dar o direito de fazer isso ou aquilo. Eu sei, mas Tá, não então- é você que vai me tirar o direito também de você então- querer vir me acusar Vamos lá, deixa o Plínio de ter falar. posições pela Vamos religião. aqui Plínio. pro- Deixa eu concluir. Você então. me respeite. Ora, eu não estou desrespeitando. Tá me desrespeitando. Não, Você tô está não. me acusando de, Não, pela minha religião, eu ter Quem está posições me desrespeitando equivocadas. é você querendo gritar comigo. Não, eu estou querendo gritando. gritar. Eu estou querendo dizer que você Então- deve me respeitar. Não me acuse pela minha religião. Vamos lá, Plínio. Então- Diga as minhas ideias. Deixa eu Sobre as concluir. minhas As ideias. suas ideias estão baseadas em princípios religiosos. Você que pensa isso. Bom, você vai deixar eu falar ou não? Vamos Não lá, me vamos lá. acuse. Não, o que não, Tiago, a gente está debatendo, então eu vou dizer o seguinte: se você acha que homem não deve casar com homem e mulher não deve Acho casar com isso mulher, mesmo. você não case. Agora você não pode Mas tirar... eu sou homem público, Deixa eu não tenho que defender só que é bom pra mim, não. Coisa, Vamos lá, que já estamos aqui coisa, acabando eu o posso programa. falar ou não passo? Pode. Vai, Plínio, 10 segundos Então, que eu tenho que se encerrar o você programa, acha que senão eu vou ter homem que não cortar o pode microfone. casar com homem, mulher não pode casar com mulher, você não case. Agora você não pode impedir que quem queira fazer isso, faça. Muito E bem. volta a dizer, tem muita hipocrisia nisso. Tem gente que vem falar em família tradicional e já é casado pela Ok. segunda, pela terceira, Carlos pela quarta, Matos. pela quinta vez. O Barbosa, nosso ouvinte, é José hipocrisia. Bonifácio, diz: pessoal é de extrema esquerda. Carlos Matos, 15 segundos para suas considerações finais. Quero agradecer o debate com o Juliano, com o Plínio, né? Ideias divergentes para um debate rico, né? Debate ótimo, do povo, é cara, é beleza. isso mesmo. E Valeu. assim, peço desculpa se me cedi em algum ponto, mas assim, é sempre na boa intenção de nós construirmos o melhor, de encontrarmos as melhores saídas para a sociedade. Muito bem. Muito obrigado, Obrigado. Nosso ouvinte Carlos Barros, do Vila União, diz: esse militante do PSOL é muito bom, parabéns. Enquanto o Carlos Matos, como sempre, mesmos argumentos retrógrados e conservadores. Ele não é um Opinião do militante, não, ele é o presidente do pessoal. Juliano. Respeite. Juliano, 10 segundos. Nossa, 10 segundos. Eu agradecer muito ao Marcos, ao Plínio, ao deputado Carlos Matos, que nos deu a oportunidade de a gente trocar ideias aqui. Acho que os ouvintes perceberam com quem está a moderação, com quem está a razoabilidade, com quem está a defesa de propostas modernas e adequadas para o nosso tempo. Para terminar, hoje, 18h30, na Avenida Imperador, 1397, vai ter um ato onde a gente vai receber todo mundo que quer conhecer as ideias do PSOL, que quer se filiar ao partido. Então, quem quiser
Hoje vou estar lá eu, vai estar a Adelita, vai estar o Técio, dirigentes do partido. Muito bem. Estão tá aí. convidados, obrigado. Feito o convite, vou terminar com as palavras do Hamilton, do nosso ouvinte do Eusébio. O melhor debate que já ouvi este ano sobre as privatizações de direita e esquerda. Parabéns a todos os debatedores. Obrigado, Hamilton, obrigado ao Juliano, ao Carlos Matos, ao Pini, a todos os ouvintes. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Yuri Costa, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação: Marcos Tardan. Na sequência, no AM1010, você fica com o Trem Bala, não para, não para, não para, não para, não para, não para! E no FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Muito obrigado a todos e até amanhã. Valeu, tchau!